O PT oficializou neste domingo a candidatura de Lula à reeleição. Na convenção partidária em São Paulo, o petista fez 5 novas promessas para um eventual quarto mandato. E aí, Marcelo Suano, ele pediu desculpas por aquelas que ele não cumpriu. Eu peço desculpa pelos erros que eu cometi, peço desculpa pela coisa que eu não fiz, mas eu quero dizer para vocês que o nosso governo está dando a vocês armas, argumentos, sabe, que vocês nunca tiveram na história desse país. Você tem um governo que entregou mais do que prometeu e que vai entregar muito mais. Ao apresentar as prioridades da campanha, Lula defendeu uma mudança em seu próprio perfil. Nesse quarto mandato, vocês vão ver. Eu não quero Lulinha paz e amor, eu quero Lulinha porreta. Eu quero Lulinha que vai fazer o que a gente ainda não fez. Lula fez referência à captura do aliado venezuelano Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. Segundo o petista, a esquerda precisa se preocupar em investir na defesa nacional para que, nas palavras dele, nenhum outro país invada o Brasil e realize uma ação semelhante à que aconteceu com o ex-ditador. Nós precisamos investir na defesa. Eu quero estar preparado para que ninguém invada esse país para levar o presidente como eles invadiram. Eu quero estar preparado para a paz. Quero estar preparado para a paz, não é para a guerra. Quero estar preparado para ninguém ousar se fazer de besta conosco. Ainda no discurso, o petista abriu mão do apoio de agressores de mulheres. Fizemos tudo? Não. Lógico que não dá para fazer tudo, mas a gente vai caminhando. Deus levou 7 dias para fazer o mundo e ainda não acabou. Porque só vai acabar o dia que a gente acabar com o jeito ruim no mundo, sobretudo com a violência de homem contra a mulher desse país. E o PT tem que ter coragem, o meu governo tem que ter coragem de dizer alto e bom som: não tem problema que eu perca algum voto, mas não é necessário e não é possível. O cara vai ter que escolher, ou ele vota em mim, ou ele bate na mulher. Se bater na mulher, não precisa votar em mim. Lula também voltou a defender o fortalecimento dos sindicatos. Muitas vezes a gente fala contrato coletivo do trabalho. Contrato coletivo do trabalho pressupõe sindicato forte. Pressupõe sindicato forte. Sindicato fraco, Luizinho, não, Serginho. Sindicato fraco não faz contrato coletivo. É preciso o sindicato ser forte, muito organizado. E nós temos ainda poucos no Brasil, porque eles também enfraqueceram agora. O Temer teve a coragem de enfraquecer ainda mais, com o apoio do Paulinho da Força Sindical, que vai pedir voto para vocês agora. Marcelo Suano, abrindo a tela aqui para poder conversar e começar por você. Esse discurso de Lula nessa convenção ontem, que oficializou a tentativa dele de uma reeleição de um quarto mandato, não remonta um pouco aos discursos que Lula fazia lá nos anos 1980? Pergunto isso porque a gente tem uma imagem que mostra exatamente isso ali, ó. Em 1981, a imagem do Lula em cima de uma caminhonete. E aí vão aparecer outras imagens aí também, onde ele falava muito de sindicato e era um sindicalista, enfim. Parece um pouco um discurso que já está ultrapassado ou não? Mais do que ultrapassado, né? A única coisa que para ele não é ultrapassada é essa incapacidade de produzir coisas que não são verdadeiras nas suas manifestações. Vamos deixar claro, verdade se diz respeito àquilo que se fala e não à coisa em si. Então, quando você vê, é provavelmente que naquela época ele ainda acreditava que as pessoas acreditariam naquilo que ele fala. Agora é muito difícil as pessoas acreditarem, mas ele continua acreditando. Essa é a razão pela qual ele parou no tempo. Ele ainda crê que as pessoas levam a sério aquilo que ele está falando. Ora, ele não consegue palrear as coisas certas, eu não vou ser ofensivo dizer que são bobagens, jamais falar isso de um presidente da República, mas eu posso dizer que isso aí é uma demagogia pura, uma insensibilidade. Coisas como, por exemplo, ele acabou de falar, foi manifestado, foi apresentado aqui nas suas manifestações, ou vota em mim ou bate em mulher. Deixa eu falar uma coisa para o senhor, já que o senhor não entende.
Se bate em mulher, tem que ser preso. Não é vota em um e vota no outro. Simples assim. Agora, eu gostaria de ver as feministas e as feminazes em especial se manifestarem em relação a isso. Por qual razão alguém não chega, uma feminista, e diz assim, em mulher não se bate. Não é que não vota no senhor. Simplesmente vai para a cadeia. Isso é o que ele deveria estar falando. Dentre várias outras manifestações que são carregadas de uma tolice muito grande. Ele quer reforçar os sindicatos. Por que ele quer reforçar os sindicatos? Porque assim ele coloca um colchão entre ele e aqueles que possam confrontar as bobagens que ele faz no seu governo. Essa é a razão muito simples. Ora, os sindicatos vão viver em função do quê? Dos benefícios que lhes são dados. Benefícios, dentre eles, obrigar um trabalhador a se sindicalizar, coisa que não deveria existir. Por quê? Porque é o que sindicato... Eu não sou contra sindicato. Sindicato é espécie de alguma coisa que é gênero. O que é o gênero? Associação entre pessoas. Isso é o gênero. A espécie é o sindicato. Qual é o grande problema do sindicato? Sindicato deixar de ser uma entidade que deveria se preocupar com o seu trabalhador para ser braço de partido político. É esse que é o grande problema. Ainda mais o partido político que apoia determinado governo, ou seja, o sindicato é um instrumento de rua de um determinado governo, em especial de um determinado presidente da República. O seu discurso está parado no tempo porque ele não tem capacidade de ir além disso. Ele já estagnou. O grande problema é, e aí, sociedade? Vocês também vão estar parados na década de 80 com o discurso da década de 60? Essa é a pergunta. Vocês vão continuar com essa mentalidade? Ele não tem como evoluir. Ele já chegou no topo da evolução cognitiva. Mas o povo tem que evoluir. Hora de receber a nossa comentarista Guta Pini. Bom dia, Guta. Seja muito bem-vinda. Bom começo de semana para você. Muito bom tê-la conosco. Lula fez novas promessas, pediu desculpas pelas promessas que não cumpriu, mas ignorou dados importantes como o da economia, a dívida pública em alta. Também não falou sobre segurança pública, que é um tema de interesse de todos nós. Bem-vinda. Bom dia, Daniel. Bom dia, professor Suano, toda a nossa querida audiência. Muito bom começar a semana com vocês. Algumas coisas também me chamaram a atenção, Dani, nessa convenção do PT. A primeira delas era a bandeira do Brasil, ali no fundo. Não é algo muito comum em eventos do PT. Pelo contrário, a gente está acostumado a ver bandeiras vermelhas, fazendo sempre uma alusão ao comunismo, ao socialismo, mas dessa vez eles levaram aí um símbolo patriótico para essa convenção. Mas o tapete era vermelho. Lembrando também a forma como Nicolás Maduro, o ditador, preso pelos Estados Unidos, foi recebido aqui no Brasil, também com toda a pompa e circunstância e com o tapete vermelho, e o presidente Lula fez alusão a esse ditador, deixando muito claro aí as suas relações. Vamos ver se será permitido, durante o processo eleitoral, fazer remissão a esses fatos. Um outro ponto que chama atenção também é a camisa branca que o Lula está vestindo, porque em ocasiões anteriores, e por muitas vezes, o Lula se apresentava com uma camisa vermelha. Então, veja, nada como as proximidades do período eleitoral. Então, tentando trazer aí os símbolos patrióticos, deixando de lado a cor vermelha e, ao que tudo indica, esse será o traje das próximas aparições do presidente Lula. Agora, em relação a esse discurso velho, ultrapassado, parado no tempo, ele reflete, de fato, o que tem sido o Brasil liderado pelo PT, pelo presidente Lula. É um Brasil que não avança, é um Brasil parado no tempo. São 2 décadas aí de governos petistas, e quais são os números que nós temos para mostrar que, de fato, houve algum avanço? Não houve. Pelo contrário, o Brasil parou no tempo. Outros países avançaram, inclusive aqui na América Latina, mas o que nós temos de Brasil? Em especial nessas áreas que você bem trouxe, Dani, na questão das contas públicas, é sempre a mesma novela, é sempre gastando mais do que arrecada, segurança pública não avança também, na questão da educação. Não podemos esquecer também, o Brasil está sempre nas piores colocações nos rankings internacionais. Então, o que o Lula poderia fazer se não repetir a novela de sempre? Bom dia, Berenice Leite, seja muito bem-vinda. Bom começo de semana para você. Qual é o seu destaque? Lembrando que a gente viu também, no momento desse discurso de quase 1 hora de Lula, a primeira-dama Janja da Silva também chegou a discursar, disse que serão as mulheres que vão reeleger o marido. Bem-vinda.
Obrigada, Daniel. Bom dia a você, meus colegas de bancada. Bom dia especial para a nossa audiência, semana começando, mas, né, no final de semana nós acompanhamos aí eventos importantes, tanto do PL quanto do PT, reforçando aqui no Distrito Federal, inclusive a questão da Michelle Bolsonaro vai ser a senadora, né, vai ser a candidata pelo partido, e, claro, a convenção que oficializa Lula do Partido dos Trabalhadores. O que mais me chamou a atenção foi a reclamação dele com relação ao esvaziamento do ponto de vista financeiro aos sindicatos, até porque Lula não nasceu só no berço do sindicalismo, como também nós vimos que esses sindicatos perderam mesmo a força nos últimos anos, desde que Dilma Rousseff foi empichada. O governo de Michel Temer, como ele fez ali referência, deu direito aos trabalhadores a escolher se aquele desconto que era obrigatório na carteira de trabalho de todos, se a pessoa queria de fato contribuir com esses sindicatos, que indiretamente financiavam esses partidos de esquerda, principalmente ou talvez exclusivamente o Partido dos Trabalhadores. De lá para cá, o que nós vimos? Não só tivemos a prisão do Lula, como também depois a soltura, mas quando o Lula volta e mesmo assim vence as eleições em 2022, Daniel, nós ouvimos, muitos de nós jornalistas aqui em Brasília, e vocês também que acompanham os telejornais, que Lula era um presidente sem povo. Os eventos dele são esvaziados, talvez justamente por isso, porque era dentro do sindicalismo que aquelas pessoas associadas e que tinham ali, né, uma falsa visão de que estavam sendo representados, participavam ativamente dos eventos do presidente Lula. Então, esse foi um dos pontos principais que o PT perdeu nos últimos anos, né? Esse financiamento indireto. E ele cita, engraçado que ele cita o Paulinho da Força, que também é um sindicalista, né? Acabou chamando um partido de seu, que é o Solidariedade, no dia de hoje, e veja só, estão em palanques opostos. E, por fim, não menos importante, quando ele diz que vai deixar de ser o Paulinho, estou com o Paulinho da Força na cabeça agora. Ele fala, né, o presidente Lula, sobre deixar aquele posicionamento de ser o Lulinha, paz e amor. E por que eu acho que ele tem mudado esse posicionamento? Primeiro que o discurso dele não tem um projeto político, como nunca apresentou nada, ele vai ficar nessa dos nós contra eles, reforçando a bandeira da soberania. E, mais uma vez, lembrar que Maduro está preso, né? E Lula e Maduro, eles fazem parte, eles eram peça-chave ali do Foro de São Paulo, que agora, digamos assim, está desfalcado. Foro de São Paulo por muito tempo, Daniel, sem querer me estender muito, mas eu acho que é importante dizer que isso até então era tratado como teoria da conspiração. E logo que Lula foi eleito, em 2023, ele realizou um evento do Foro de São Paulo aqui no Brasil. Então, talvez por isso, né, por ter Maduro como seu companheiro ali na diretoria do Foro de São Paulo preso, ele tenha que agora realmente abandonar esse falso discurso de nós somos a turma do amor. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.